Boa noite, estou aqui para agradecer a todos os meus inscritos do canal O Horror que Virá, e dizer que muita gente assiste aos vídeos e não deixa like e não se inscreve, o que é uma pena, pois cada vídeo que eu faço é cuidadosamente analisado, escolhido a dedo, então peço para os que não se inscreveram se inscrevam. Um abraço para Minas Gerais, um abraço para Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Fortaleza. Um abraço a todos os meus inscritos, que a maioria são dessas cidades. Quando estávamos no ensino médio, minha casa tinha um enorme quintal que se conectava a uma grande floresta. Quando éramos crianças, eu e meus amigos costumávamos ir brincar bem longe, nos bosques. Sempre havia um pequeno sentimento de perigo ao estar lá, o que tornava as coisas mais divertidas. Conforme fomos crescendo, paramos de ir lá porque não havia mais motivo, mas um dia, eu e meu amigo Tyler estávamos pendurados no sofá quando ele teve a ideia de irmos para os bosques tarde da noite. Nos próximos minutos, nossa ideia evoluiu de apenas uma simples caminhada nos bosques para acampar durante a noite toda. Tyler disse que seus pais tinham uma barraca que poderíamos pegar emprestada, então caminhamos até sua garagem e pegamos. Agora é um bom momento para mencionar que nenhum de nós já havia acampado antes, então não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Sinceramente, acho que nenhum de nós pensou muito nisso, porque estaríamos lá apenas por uma noite. Depois de fazer uma mochila com lanches, garrafas de água e um carregador de telefone portátil, entramos na floresta. Descobrimos nos primeiros minutos que a lanterna que Tyler trouxe era muito ruim, iluminando apenas alguns metros à frente. Era o suficiente para evitarmos bater em árvores e arbustos, mas não conseguíamos ver muito além disso. Durante os primeiros 15 minutos de caminhada, conversamos sobre como estávamos animados e como seria assustador. Mas então caminhamos mais 15 minutos sem falar muito. Acho que ambos estávamos fascinados e um pouco assustados com o silêncio sinistro. Algumas vezes, pensei ter ouvido algo andando por perto, mas a lanterna nunca alcançava para ver qualquer coisa. Depois de nossos 30 minutos de caminhada, encontramos um lugar para montar acampamento. Era uma área aberta de grama com árvores ao redor. Tyler enfiou a lanterna em cima de um arbusto para iluminar a área e então começamos a montar a barraca. Ele disse que era uma barraca fácil de montar, mas não havia nada fácil nisso. Provavelmente passamos uma hora tentando fazer a barraca ficar em pé sem cair. Também não ajudava o fato de que toda vez que ouvíamos algo, tínhamos que pegar a lanterna do arbusto e iluminar ao redor, para depois montar tudo de novo. Eu não sei sobre o Tyler, mas nesse ponto eu estava me arrependendo de termos vindo até ali. No entanto, quando finalmente conseguimos montar a barraca, foi um pouco menos estressante. Sentamos lá dentro e ouvimos os sons da floresta. Às vezes, ficava completamente silencioso e, depois de um minuto, os pássaros começavam a cantar ou algum outro animal fazia barulho. Foi uma experiência realmente legal, até que ambos ouvimos um som mais familiar. Ficamos na barraca ouvindo enquanto esses passos se moviam ao redor das árvores. Eles não pareciam estar se aproximando, mas mais como se estivessem passando por ali. Uma coisa que tínhamos certeza era de que eram passos humanos, não de algum outro animal. Depois de um minuto, eles sumiram, mas eu e Tyler ficamos quietos, olhando para o interior da barraca, enquanto ouvíamos atentamente. Cerca de 10 minutos depois, quando estávamos certos de que a pessoa já tinha ido embora, saímos da barraca e nos sentamos do lado de fora. Nós dois nos sentimos um pouco vulneráveis ficando lá dentro sem poder ver o que estava acontecendo ao nosso redor. Enquanto sentávamos e conversávamos por um tempo, o mesmo som começou a se aproximar na distância. Dessa vez, estava ficando mais perto. Eventualmente, ficou tão perto que estávamos preocupados de que a pessoa estivesse vindo diretamente até nós. Tyler iluminou a lanterna na direção dos passos, mas o som continuou. Eles caminharam em nossa direção lentamente, justo quando pensávamos que a pessoa apareceria na luz da lanterna, eles pararam.
Eles pareciam tão próximos que podíamos ouvi-los respirando, mas apenas levemente, fora da luz. Eu e Tyler estávamos congelados, olhando para a escuridão além da lanterna. Então ouvimos um passo para trás e eles começaram a se afastar. Um minuto depois, os passos haviam desaparecido e a floresta inteira estava silenciosa novamente. Desmontamos a barraca o mais rápido possível e saímos imediatamente. Estávamos tão abalados que nem seguimos o caminho certo de volta para casa e de alguma forma acabamos em uma rua vizinha. Caminhamos até minha casa e ficamos acordados a noite toda no meu quarto, conversando sobre o que aconteceu ou o que poderia ter acontecido. Nunca mais pisamos naqueles bosques novamente e até hoje eu fico longe de qualquer lugar isolado. Quem quer que fosse aquela pessoa lá sozinha na floresta durante a noite, tinha que estar tramando algo terrível, e acho que estávamos muito perto de descobrir. Estávamos tão abalados que nem seguimos o caminho certo de volta para casa e de alguma forma acabamos em uma rua vizinha. Caminhamos até minha casa e ficamos acordados a noite toda no meu quarto, conversando sobre o que aconteceu ou o que poderia ter acontecido. Nunca mais pisamos naqueles bosques novamente e até hoje eu fico longe de qualquer lugar isolado. Quem quer que fosse aquela pessoa lá sozinha na floresta durante a noite, tinha que estar tramando algo terrível, e acho que estávamos muito perto de descobrir. Os dias seguintes foram cheios de inquietação e paranoia. Cada som ou movimento fora do comum nos deixava em alerta máximo. Eu evitava qualquer área remota ou isolada, sempre optando por ambientes movimentados e bem iluminados. Tyler e eu concordamos em manter segredo sobre o que aconteceu naquela noite, temendo ser ridicularizados ou não levados a sério. À medida que o tempo passava, tentávamos retomar nossas vidas normais, mas a experiência assombrosa nos assombrava. Ficamos mais cautelosos em relação a aventuras e atrações desconhecidas. A confiança que tínhamos na segurança do mundo ao nosso redor foi abalada. Anos se passaram desde aquele incidente assustador, mas as memórias permanecem vivas em nossas mentes. Eu e Tyler mantivemos nossa amizade e frequentemente relembramos aquela noite fatídica. Ainda hoje, ocasionalmente discutimos sobre o que poderia ter acontecido se tivéssemos cruzado o caminho daquela pessoa desconhecida. Essa experiência mudou nossa perspectiva em relação à natureza e ao perigo potencial que pode espreitar em lugares aparentemente tranquilos. A segurança e a sensação de conforto que tínhamos antes foram substituídas por uma sensação de vulnerabilidade e desconfiança. Embora tenhamos superado aquele episódio assustador, ele deixou uma marca indelével em nossas vidas. A lição aprendida foi clara: a curiosidade pode ser perigosa e nem todo local isolado é tão pacífico quanto aparenta. Agora, valorizamos a segurança e a proteção, evitando se aventurar em territórios desconhecidos sem pensar duas vezes. No fim das contas, sobrevivemos àquela noite assustadora e seguimos em frente com nossas vidas. Mas sempre carregaremos conosco a lembrança de como a curiosidade nos levou a uma situação perigosa e nos mostrou o lado sombrio da natureza. Essa experiência moldou nossa visão do mundo e nos ensinou a respeitar os limites do desconhecido. Segunda história. Tenho 28 anos e moro em Illinois. Se você já esteve aqui, sabe que este estado é completamente plano e não oferece muitas opções em termos de caminhadas ou acampamentos, pelo menos não com vistas panorâmicas. Este ano, decidi acampar pela primeira vez em uma floresta isolada. Pensei que seria uma viagem de acampamento perfeita, já que a terra era plana e a trilha era principalmente reta. No final, havia um pequeno lago, então pelo menos teria uma vista agradável. A parte da caminhada foi curta, durando apenas cerca de 1 hora, mas o lago no final foi bastante decepcionante, para dizer o mínimo. Era muito pequeno e cercado por uma área pantanosa, então tive que montar minha barraca mais adiante na floresta, onde o solo estava seco. No entanto, admito que depois de 1 ou 2 horas, eu estava realmente entediado. Decidi levantar e caminhar ao redor do lago apenas para ver o que havia por ali.
Fui para o outro lado e, na verdade, não havia muito para ver. Era uma floresta pacífica e bonita, mas não havia marcos definidores de qualquer tipo, então era basicamente a mesma floresta por toda parte. Comecei a voltar para o meu acampamento e, nessa hora, o sol já estava quase se pondo. Trouxe um acendedor de fogo pequeno, então usei-o para acender uma fogueira e aquecer alguma comida. Mas pouco tempo depois do pôr do sol, notei uma luz do outro lado do lago. Estava nas árvores, logo fora do lago, mas eu sabia que não havia nada lá há apenas uma hora. Embora tenha sido desconfortável estar na floresta com algum estranho ou possivelmente estranhos, eu sabia que esta era uma das poucas trilhas de acampamento por aqui, então as chances disso não eram tão loucas. Segui em frente com a minha noite, olhando para o outro lado do lago de vez em quando. Conforme escurecia, essa luz que eu pensei ser uma fogueira se tornava mais aparente e percebi que era uma lanterna ou algum tipo de luz mecânica. Eu não sabia o que fazer com aquilo, mas uma hora depois, vi pelo canto do olho a luz começar a diminuir e, depois de algumas piscadas, ela se apagou. Fiquei olhando para a floresta escura e vazia do outro lado do lago por cerca de 10 minutos, esperando que a luz voltasse, mas isso nunca aconteceu. Isso me deu arrepios, mas novamente eu não fazia ideia do que fazer com aquilo. O restante da noite foi surpreendentemente tranquilo. Eu dormi, pelo que eu saiba, nada aconteceu durante a noite. Quando o sol nasceu, me preparei para outra caminhada. Ainda estava pensando naquela luz que vi e realmente queria algumas respostas. Caminhei até o outro lado do lago, onde vi a luz e comecei a procurar ao redor. Não demorou muito para eu encontrar os culpados, uma lanterna pesada jogada na grama. As pilhas estavam descarregadas, mas parecia bem nova, sem arranhões ou desgaste visível. Olhei ao redor um pouco mais e não vi mais nada que indicasse que alguém esteve aqui. Depois de refletir um pouco, decidi deixar a lanterna onde a encontrei e seguir em frente. Depois de encontrar a lanterna, decidi deixá-la onde estava e seguir em frente. Afinal, não tinha evidências claras de que alguém estivesse por perto e não queria me envolver em algo desconhecido. Continuei minha caminhada ao redor do lago, explorando a área circundante. A floresta era tranquila e pacífica, mas não havia nada além da vegetação densa e das árvores altas. Sem pontos de referência ou marcos distintos, tudo parecia se fundir em uma paisagem contínua. Enquanto caminhava, percebi que o silêncio era opressor. Não havia os sons habituais da natureza, como o canto dos pássaros ou o farfalhar das folhas. Era como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. À medida que o tempo passava, comecei a me sentir cada vez mais desconfortável. Uma sensação de ser observado pairava no ar, fazendo com que eu olhasse constantemente ao meu redor. Mas não havia nada além de árvores e vegetação ao meu redor. Decidi voltar ao acampamento, sentindo um alívio misturado com uma leve inquietação. Enquanto caminhava de volta, percebi que a floresta parecia mais densa e escura do que antes. Os raios de sol mal conseguiam penetrar a copa das árvores, criando uma atmosfera sombria e misteriosa. Finalmente cheguei ao acampamento e me sentei perto da fogueira. Enquanto olhava para as chamas dançantes, uma sensação estranha de estar sendo observado voltou mais forte do que nunca. Um calafrio percorreu minha espinha e um arrepio percorreu meu corpo. Decidi encurtar minha estadia e embalar minhas coisas o mais rápido possível. O desconforto e a sensação de perigo iminente eram demais para suportar. Eu não queria descobrir o que estava acontecendo naquela floresta isolada. Desmontei a barraca, empacotei tudo rapidamente e segui pela trilha de volta ao meu carro. Enquanto me afastava da floresta, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. A sensação de ser observado diminuiu gradualmente, mas a memória dessa experiência assombrou minha mente. Cheguei ao meu carro e parti, deixando para trás aquela floresta enigmática. Mesmo agora, olhando para trás, não tenho respostas claras sobre o que aconteceu naquela noite.
A única certeza que tenho é que nunca mais vou acampar naquela região. Essa foi uma experiência assustadora e desconcertante, uma lembrança constante de que nem sempre podemos compreender totalmente os mistérios que a natureza guarda. Terceira história. Comecei a voltar para o meu acampamento, mas parei no meio do caminho quando vi alguém do outro lado do lago. Eles estavam parados perto da minha fogueira, bem no meio do meu acampamento. Então, vi outra pessoa sair das árvores e se juntar a eles. Pareciam 2 homens adultos, mas isso era tudo que eu podia dizer de onde eu estava. Eu estava com muito medo para gritar ou dizer algo, então apenas observei enquanto eles caminhavam pelo meu acampamento e mexiam nas minhas coisas. Então, um deles parou e virou para encarar o lago. Ele ficou lá, examinando a linha das árvores onde eu estava, até que ele olhou diretamente para mim. Ele me olhou por apenas um momento, mas isso me deu arrepios. Eu vi o homem sair do acampamento e começar a caminhar entre as árvores. Perdi ele de vista por um momento, até que consegui ver ele correndo pela floresta. Eu corri ainda mais para dentro da floresta, longe do lago. Eu sabia que as chances deles me encontrarem eram quase zero, mas eu estava com muito medo para pensar com clareza. Corri por cerca de 15 minutos antes de parar e me virar na direção geral do meu carro. Felizmente, cheguei em segurança, mas perdi tudo que eu tinha. Resumindo, nada aconteceu depois disso. Eu registrei um boletim de ocorrência na polícia, mas não deu em nada. No entanto, penso muito naquela lanterna. Será que era dos homens ou de outra pessoa? Eu espero que a lanterna tenha sido apenas um truque que eles usaram para me afastar do acampamento, mas se foi, por que eles continuaram me perseguindo? Eu continuo tentando me convencer de que foi apenas um roubo e que eles não tinham outras intenções, mas no fundo, eu sei que estive perto de nunca mais sair daquela floresta. No ano passado, foi a primeira vez que algo aconteceu em minha viagem de acampamento. Eu costumo ir acampar sozinho várias vezes por ano, geralmente nos mesmos lugares, mas às vezes tento encontrar algum lugar diferente. Para essa viagem, decidi fazer uma trilha de acampamento de 4 milhas que eu nunca havia feito antes. Dirigi 2 horas de casa até um local remoto onde comecei a caminhada. Desde o início, não estava gostando da trilha tanto quanto eu pensava, principalmente porque algumas partes estavam úmidas e lamacentas. Mesmo assim, continuei e tentei evitar esses pontos. Continuei descendo por um tempo e, por volta de 45 minutos, vi algo ao lado da trilha. Era uma barraca, mas muito desgastada e com alguns rasgos. De longe, pude ver que não havia ninguém dentro dela, então me aproximei. Não havia sinais de danos intencionais, apenas parecia desgastada pelo tempo. O fato de ainda estar de pé era surpreendente para mim. Olhei ao redor e dentro dela, mas estranhamente não havia mais nada. Eu pensei que encontraria várias coisas deixadas para trás, mas não havia absolutamente nada além da barraca. Depois de alguns minutos, voltei para a trilha. Pensei sobre isso por um tempo, mas não consegui encontrar boas razões para deixar uma barraca daquela forma. Conforme caminhava pela última hora e meia da trilha, encontrei dezenas de objetos abandonados. Todos eles eram equipamentos de acampamento ou de caminhada, mas ver todas aquelas coisas espalhadas por uma trilha de 4 milhas me deixou com uma sensação estranha. Quem deixaria tudo para trás? Com certeza não foi um acidente, e eu tinha quase certeza de que tudo pertencia a uma única pessoa. Quando cheguei ao final da trilha, montei minha barraca a uma boa distância da trilha apenas para garantir minha segurança. Já estava escurecendo, então fiquei em meu acampamento até estar pronto para dormir. Eu me sentia um pouco nervoso para dormir, mas consegui dormir a noite toda sem problemas. Quando acordei, era de manhã cedo, por volta das 4 ou 5, então o sol ainda não havia aparecido completamente. Abri o zíper da minha barraca e saí, mas imediatamente percebi que algo estava errado.
Virei-me do outro lado da minha barraca, havia um homem a poucos metros de distância. Ele era alto e magro, vestindo roupas sujas e seu rosto estava coberto de sujeira e lama. Ele olhou para mim com esse olhar vazio. Fiquei lá, paralisado no momento. Estava tão chocado e com medo que quase não parecia real. Ele falou com um tom suave, mas assustador. Eu balancei a cabeça e comecei rapidamente a pegar minha mochila, mas ele imediatamente se aproximou de mim. Eu caí para trás e só consegui repetir "ok" várias vezes. O homem ficou parado sobre mim, ainda com aquele olhar vazio nos olhos. "Vá embora", ele disse novamente. Eu entendi o que ele queria dizer dessa vez e rapidamente me levantei e fugi, deixando tudo para trás. Olhei para trás uma vez que saí de lá e o homem estava vasculhando minha mochila como um animal curioso. Corri o máximo que pude e depois caminhei rapidamente até chegar ao meu carro. Graças a Deus, mantive meu telefone e chaves no bolso, senão essa situação poderia ter sido 100 vezes pior. Dirigi até ter sinal de celular e liguei para o 190, número de emergência no Brasil. Descobri que houve um caso quase idêntico ao que eu vivenciei, mas a pessoa que o registrou optou por não divulgá-lo publicamente pela mídia. Provavelmente era a pessoa cuja barraca e pertences encontrei na trilha. Após uma semana conversando com a polícia e revendo tudo, eles conseguiram organizar uma pequena equipe de busca com policiais. Eles seguiram a trilha e voltaram sem avistar ou encontrar evidências do homem, mas encontraram a maioria das minhas coisas perto do meu acampamento, jogadas como lixo. Depois disso, o caso esfriou, assim como o caso da pessoa anterior. A coisa que sempre volto é como o homem não manteve nada, apenas espalhou tudo pela floresta sem a intenção de usar qualquer coisa. A coisa que sempre volto é como o homem não manteve nada, apenas espalhou tudo pela floresta sem a intenção de usar qualquer coisa. Essa experiência me assombra até hoje. Sempre me pergunto sobre as intenções daquele homem sujo e perturbado. Por que ele me confrontou e me ordenou que partisse? Será que ele estava apenas procurando algo específico em minha mochila ou queria me assustar? Talvez nunca saberei as respostas. Após esse incidente, comecei a repensar minhas aventuras de acampamento solitário. Embora eu sempre tenha apreciado a solidão e a natureza, agora sinto uma sensação de inquietação ao pensar em ir sozinho para locais remotos. A paranoia se instaurou e a sensação constante de estar sendo observado permanece. No entanto, essa experiência também me ensinou a ser mais cauteloso e a tomar precauções extras. Agora, quando vou acampar, informo amigos e familiares sobre meu itinerário e mantenho um celular totalmente carregado comigo em todos os momentos. Além disso, evito acampar em locais desconhecidos e isolados, optando por áreas mais movimentadas e seguras. Apesar do medo e das perguntas sem resposta, continuo apaixonado pela natureza e pelas aventuras ao ar livre. No entanto, agora encaro cada expedição com um olhar mais atento e uma consciência maior dos perigos potenciais que podem existir. Aqueles momentos aterrorizantes na floresta me mudaram profundamente, mas não permitirei que eles me impeçam de explorar o mundo ao meu redor. Talvez um dia eu encontre respostas para os mistérios que vivi, mas até então, carrego essa experiência como uma lembrança constante da fragilidade e imprevisibilidade da natureza humana.